E aqui em São Paulo, Thiago, como é que foi a segunda noite de desfiles? Segunda noite foi muito legal, a gente não teve aqueles problemas de atraso que marcaram muito o desfile da sexta-feira, porém a gente teve outros problemas que aí prejudicam mais as escolas, né? Então, eu destaco que encerrou o desfile foi da camisa verde e branco, uma alegoria dela parou na avenida, eles não conseguiam levar, bateu na grade, isso fez com a escola, deu uma correria, abriu um buraco, depois empurra o carro para trás, para frente, conseguiu tirar, só que a escola atrasou o tempo máximo de desfile, então ela estourou em 1 minuto, isso faz com que a escola seja penalizada e ela perde 2 décimos como punição pelo atraso e mais 1 décimo por cada minuto, no caso foi um só, então ela entra com menos 3 décimos. Lembrando que lá da sexta-feira a gente já tem a Rosas de Ouro que entra devendo meio também, então o carnaval já começa animado. A gente teve Império de Casa Verde, rica, 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 dinheiro, dinheiro, dinheiro na avenida. Belíssimo, belíssimo carnaval. Mocidade Alegre cantando a história de Léia Garcia. Foi um desfile emocionante que arrepiou, que a arquibancada comprou muita ideia. E que mais que eu tenho aqui para lembrar? Estrela do Terceiro Milênio falou sobre o Paulo César Pinheiro, foi casado com Clara Nunes, é o compositor do Canto das Três Raças, então falou sobre tudo isso. Mais uma vez aqui, Brasil, né? Falou de brasilidade. A Tom Maior trouxe uma homenagem ao Chico Xavier. Tom Maior também teve um problema num carro, se eu não me engano foi a segunda alegoria que apagou todas as luzes na avenida, e aí deu uma correria lá, conseguiram religar, a gente não sabe o quanto que isso vai impactar, e aí fechou com camisa verde e branco, falando de Exu, e só para não dizer que eu não citei, eu pulei a Gaviões da Fiel, que foi a Gaviões de todo ano, arrebatou o sambódromo todo, e a Águia de Ouro, que falou sobre Amsterdã, transformou Amsterdã em carnaval. Tá certo. Muito bom, muito bom. A gente também tem, claro, os blocos que estão aí pelo país todo. Aqui em São Paulo, hoje a gente teve aí um destaque aí para o bloco do Michel Teló, que desfilou ali na região do Ibirapuera, né? Debaixo de muito calor, temperatura acima aí dos 30 graus, chegou a mais ou menos uns 32. O bloco se chama o Sertanejinho do Teló. E o pessoal chegou cedo, inclusive, o bloco estava marcado para 1 da tarde, começou no horário, só que as pessoas é que chegaram cedo, então muita gente passou calor ali durante umas 2 horas mais ou menos. Teve lá algum atendimento, quem conseguiu tomar água, tomou água. E uma queixa do pessoal foi em relação a banheiros, né? Tem tido uma queixa grande aqui em São Paulo em relação à falta de banheiros públicos, esses banheiros químicos aí que são colocados para os blocos. No bloco do Michel Teló teve reforço. A oferta de banheiros químicos foi reforçada depois dessa crítica aí dos foliões. Dezenas de banheiros químicos foram instalados ali na região do Ibirapuera hoje. Agora, a gente viu em outras localidades da cidade, principalmente na região central, até aqui pertinho da gente, de onde a gente está, na Praça da República, imagens aí de pessoal usando a rua para fazer xixi numa boa ali, porque o número de banheiros, quer dizer, numa boa, né? Eles estavam numa boa, mas não deveriam. Não é numa boa, né, gente? Fazendo xixi na rua porque não tinha banheiro público em número suficiente. Lembrando, Mauro, só uma observação que no caso do Ibirapuera, onde foi o bloco do Teló, é um circuito que é fechado. Então, é muito importante você ter essa estrutura para as pessoas que estavam ali, porque tem uma certa revista, não é assim, eu entro e saio a hora que eu quero. Então, essa reclamação é muito justa, porque todo mundo está lá, bebe, o calor que está, desidratação, então precisa de água. Teve caminhão-pipa refrescando as pessoas, até a pedido do próprio Michel Teló. Então, precisa de banheiro ali para as pessoas também, não só no Ibirapuera, mas em toda a cidade. Outro bloco que atraiu um público muito, muito grande foi no Rio de Janeiro, o Bangalafumenga. Não é fácil de falar o nome, para a gente falar uma bobagem aqui. É muito fácil. Arrastou uma multidão lá no aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro, começou a se concentrar por volta das 9 da manhã, também sob forte calor. A Rio Tour estima o público em mais ou menos 50 mil pessoas, essas estimativas a gente sempre
pondera um pouco, porque às vezes são um pouco chutadas, mas de qualquer forma você está vendo aí que é um sucesso, né? O bloco, o pessoal aí se divertindo bastante no aterro do Flamengo. Teve um momento lá em que um caminhão-pipa jogou água nas pessoas também para aliviar um pouco do calor. E para terminar, um registro aí de Belo Horizonte. Belo Horizonte teve um bloco muito bonito lá com a Marina Sena, mas também teve um bloco o bloco da direita. Foi o bloco da anistia, que você está vendo aí as imagens, né? Foi organizado pela direita de Minas Gerais. O bloco da anistia reuniu apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro na Praça Marília de Dirceu, no bairro de Lourdes, em Belo Horizonte. Esse grupo pede a liberdade de Bolsonaro e também cobra a soltura dos condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Estava ali com uma expectativa de reunir 200 pessoas num circuito curto. A concentração começou por volta das 11 da manhã.